Romano, sobre a queda de Roma ali e tal. Pô, mas tem um bagulho que é importante. Tipo, tá ligado por que, que os cristãos foram perseguidos? O pessoal acha que é por causa de Jesus, mas não é. Sim, É que porque, por tipo causa. assim, quando surgiu César, tipo, Júlio César, César Augusto, aquela galera ali e tal, Mas, tipo assim, criou uma lei onde tipo, só podia adorar um Deus e tinha que adorar o César. sim. E foi por causa disso que a galera foi perseguida. Eu tava lendo Cara, isso é também, muito bizarro, velho. tava lendo a respeito disso. Quer esquentar esse café aí? Não, de boa. Eu tava lendo a respeito disso e, e aí, muita gente fala por Jesus em si, né? Como tu falou. Mas o César, depois do Império, quando o Império começou ali, eu acho que com Otaviano, né? Otávio Augusto. Quando ele vira um Augusto, que é como se fosse um título, né? Título É. não é um nome, né? É um título. Ele é um Augusto, um cara muito exaltado. Ele, eles se passam a se entender como deuses, né? E daí ele faz parte do panteão romano de deuses. Sim. E daí, como parte de É, é um que, deus, é que ele. daí, tipo, sai da questão de república, onde é um homem governando e passa a ser uma entidade divina. Exato. Que daí é onde pega, cara. Tipo, o Nero. O Nero ficou louco É, por causa disso. exatamente. Cara, mas eu acho muito interessante essa história, porque tem outro livro que é. Só que uma coisa interessante, antes de continuar aqui, por que será que eles não implicaram tanto com os judeus, né? Mas eles implicaram, cara. É, mas não foi tanto quanto. Eu acho que Pô, deixa tem. cair. Tô Hã? agoniado, porque eu apertei um botão sem querer. É, não, deu certo. Eu Não, acho. mas tipo, eles não. Eles se implicaram, cara, bastante. Mas não a ponto de querer matar. É diferente, É, né? pelo que eu vi, até a parte da perseguição que os cristãos sofreram tem a ver também com. Até os judeus acabaram ajudando um pouco, né, nessa perseguição. Sim. Porque no começo o cristianismo não era visto como uma ameaça, né? Nem era visto como uma religião diferente, era como se fosse um grupinho dos judeus, né? Os judeus? Os cristãos eram como se fosse uma seita judaica. Ah, Era tudo o mesmo bolo para o Império Romano. E é um bando mas de depois judeu começou a mesmo. divergir um pouco as coisas. Só que essa seita começou a crescer. Mas é que assim, ó, tipo, a questão do judaísmo é que eles tinham muitas concessões. Porque, tipo assim, pô, pra te governar, era o quê? 2/3 do mundo conhecido na época, Né? que o Império Romano controlava, tu tinha que fazer É, concessões. não dava pro cara. Tipo assim, eles não podiam proibir as práticas judaicas, tipo, a cultura deles, porque ia dar muito problema. Tanto que Uhum, tinha muita revolta na época. Pegar sim. os livros de história e tal. Ah, eu acho que eu lembro, eu li alguma vez, não sei se é verdade, né? Que estou jogando de olhada que a grande questão dos cristãos é a questão da pregação. Essa é a grande diferença com os judeus na época. É, Os cristãos, eles são muito. Eu esqueci o nome da palavra, mas é uma religião de pregação, de convencimento. A religião judaica, ela também tem, mas não é tão forte quanto não, não é. eles são mais na deles, assim. O cristianismo, o cristão, ele faz questão de tentar convencer o outro. É, o judeu, ele tem também, né? Não dá para generalizar, mas não é tanto. Então, os judeus, eles acabavam ficando, tinham suas práticas, mas eles não saíam na rua tentando, fazendo milagre, tentando É. convencer as pessoas a respeito da Eles fé faziam deles. na sinagoga, tipo, ficavam mais na E os deles. cristãos já. Até que com o apóstolo Paulo, o bicho começou a pegar para os cristãos em Jerusalém, mais de uma perseguição dos judeus, mas Roma começou depois de Paulo, né? Porque Paulo começou a pregar para os romanos, para os gentios ali, para os gregos, Sim. e só que a pregação do evangelho, ela vem com a condenação da idolatria também, né? Então, imagina, uma coisa é tu praticar a tua religião, ok, eu não vou adorar o imperador. Isso é ruim pro império. Mas, pô, o cara vai ficar ali em Jerusalém, não vai incomodar ninguém. Mas outra coisa é uma religião crescente pregando Pregando ativamente contra, contra sim. isso. Mas foi isso Ativamente. que levou a mais perseguição. É porque assim, ó, tipo, se a gente pegar o contexto do Império Romano, cara, tu podia ter qualquer deus ali. É, Tanto que tem relatos históricos de deus hindu na galera lá. sim. Só que o que tu não podia era deixar de adorar César, né? E adorar César, pro cristão, ele é uma idolatria. Exato. Daí, tipo assim, o cristianismo, ele incendeia demais, mano. Ele começou a pegar, a crescer de uma forma tão grande. Que eu acho que, tipo, politicamente é um problema. Imagina, pô, tu
precisa ser adorado, entre aspas, tipo, ao César, não, É. precisam que me adorem. Faz parte do imaginário grego, Faz romano, parte do né? imaginário romano. Aí do nada surge uma galera lá, um tal de Paulo, começa a pregar um negócio que isso é idolatria, e quando vê 3 mil malucos já acreditam naquilo, 12 mil malucos É. acreditam naquilo. E Pô, e daí quando vê o pessoas império importantes inteiro começa a começam acreditar, a entrar nessa. começa tipo, E o detalhe é que governador e o por aí vai. cristianismo ele nem tinha pretensões de acabar com o Império Romano. Não, Não tinha essa pretensão. Só que começou a ser visto mas como até um porque, problema. tipo, o cristianismo no geral ele não tem pretensão de É, destruir o governo atual. Nunca, tipo, nunca teve. Mesmo nos é, mais nos governos mais sinistros possível, assim, é. mais fascista, mais problemático, dificilmente o O cristianismo foco não vai é para uma acabar mudança com o governo. política, hein? Mas Que não é a visão, né? é muito interessante isso, porque até é um fato ainda pouco explicado, assim, como que o cristianismo cresceu tanto, né? É muito louco isso. Cara, Cresceu absurdamente. mas tipo assim, vamos lá. A gente sabe que o Império Romano surgiu com base, quer dizer, surgiu absorvendo o Império Grego e sua cultura, Certo. incorporando, certo? Ok. E tem aquele lance do estoicismo, que a galera já Sim. conhece. Cara, e, tipo, a gente sabe que ele, Platão, ele, entre aspas, foi um cristão não cristão, por assim dizer. Ou Toda foi, aquela teoria dele lá, apesar dos problemas dele, etc. foi. Cara, e tipo, a teoria ali do estoicismo difundida na sociedade, entre os caras mais inteligentes em Roma, contribuiu para o cristianismo crescer, porque daí os caras estavam procurando uma certa ética, uma certa moral proferida anteriormente, aí eles dão de cara com o cristianismo que fala exatamente aquilo que eles estavam procurando. Porque se parar para pensar, pelo menos na questão da ética e moral estoica, cara, é muito parecido com a ética e moral cristã. Porque se resume em amar o próximo como a ti mesmo, e só não tem a parte do Deus sobre todas as coisas. E Tem pontos de contato, mas né? uma coisa interessante, tipo, você pega no cristianismo primitivo, cara, eles ensinam a tu cultivar virtudes. Pô, pra te não se entregar à bebida, pra te não se entregar à comida, a desejos sexuais, etc, Tem um etc. elemento que hoje seria estoico, né? E tem, Tem um elemento que hoje é visto como estoico, né? Pelo menos sim. no hype de estoicismo que tem hoje. E o estoicismo ele também tem esses, cara. Por isso que facilitou. A Tem única até diferença é que o um. cristianismo ele trouxe tipo a questão de Deus, etc. Mas Essa a seria a base diferença fundamental, assim, né? só que a base para o cidadão romano já É. é fácil. É Por um ponto exemplo, de pô, tu é um contato, né? estoico, tá É um ligado? ponto Pô, de é muito contato. fácil tu converter. Até porque no Império Romano, na época, o que estava em evidência eram epicureus e estoicos, né? Tem até. Isso eu também estou inferindo aqui, porque em Atos fala, né, que o Tem apóstolo farmacêutico. Paulo chegou em Atenas e discutiu com filósofos epicureus e estoicos. Aham. Então, existia esse debate, existia um ponto de contato, né? Eu Tinha. acho que essa é uma estratégia que a gente... Por que eu acho tão importante ler, estudar? Porque tu cria pontos de contato, cara. Nossa, é a Sim. melhor coisa do mundo. Melhor coisa. Então, por exemplo, são estratégias que a gente Mas, usa tipo, e a para gente não falar do fala só de evangelho. estudar história, né? A gente fala de estudar outras coisas. Por Qualquer exemplo, coisa. quando, quando eu pensei em pregar sobre a crucificação de Cristo, cara, eu comecei a pesquisar aspectos médicos. É, Daí, tipo, tem aquele livro lá, A Crucificação de Cristo, descrita por um cirurgião. É um livro sim, famoso. sim, sim. Cara, ele descrevendo ali, tipo, as doenças, com o nome técnico, do porquê que aquilo foi tão cruel, explicando, tipo, não, ele fez tal movimento e não ia conseguir respirar, porque ele fala ali no livro que, tipo, para Jesus respirar, ele tinha que se fazer uma barra que assim, Sim. respirar, voltar. Porque aqui embaixo ele não ia conseguir, daí ele ficou fazendo isso. Imagina, cara. Toda É vez que o cara tinha que torturante. respirar, ele tinha que fazer isso. Na minha última Pô, é pregação eu usei bizarro, algumas informações disso, assim. Eu, por exemplo, falei do ladrão da cruz, né? né? E o ladrão Era da outro que cruz, também tava, tipo, Jesus e o estropiado. outro ladrão. O malfeitor da cruz, a gente não sabe se era ladrão, provavelmente era muito pior, né? Mas ele também estava nessa posição. E daí eu usei o argumento de aquele cara que blasfemou contra Jesus, ele tinha poucos fôlegos ali Pois é, e poucas gastou pra horas, e gastou para blasfemar, cara. blasfemar. Aí o E daí outro. depois eu falei do outro que gastou Não, ou gastou pra uma, para tipo, alcançar a pra. salvação, né? Então é Cara. muito massa, cara. São coisas simples, Pô, mas não, e é que nos literalmente trazem uma o cara profundidade. gastou a vida dele num bagulho ali, tá ligado? Gastou a vida dele. O outro, enquanto o outro ficou, tipo, falando, não sei o É, quê, se livra daí, tu consegue e tal, os outros não. Cara, eu acho interessante porque, pô, imagina o que passou na mente desse cara, né? O cara ter a revelação, pô, olhar é. e falou, pá, não, aquele cara não A devia minha estar aqui, pregação eu devia girou estar no aqui, o fato cara não, tá ligado? de uma espiral, assim. Então começou, é como se fosse o mundo
Olha, esse tema é interessante. É como se fosse o mundo e a gente na relação com o mundo. Né? Aham, A ideia do mundo é o quê? O mundo tem um ritmo, ele está indo para um lado e o sim, cristão ele tem que ir para o outro. E como é que funciona essa espiral que eu falei, esse ritmo do mundo nessa cena? Jesus foi levado, chegou no Gólgota e foi crucificado, certo? certo. Aí o texto vai falar que os príncipes. Não, primeiro o texto vai falar que as pessoas elas passavam pela rua com indiferença, elas só olhavam. Então, Aham. provavelmente uma ideia de indiferença, porque não era tão incomum no Império Romano tu ver aquela cena horrível. E aí Alguém passava. crucificado era muito comum. Então, ó, o mundo ele vai olhar para o sacrifício puro de Jesus com uma certa indiferença. Exato. Aí beleza. Então esse é o ponto 1 da espiral. A espiral vai correr um pouco e vai chegar que o texto vai dizer que existiam príncipes e autoridades dos judeus, então uma galera importante da religião de Jesus, dos judeus, blasfemando contra Jesus. Estão dizendo, tu não é o rei dos judeus. Essa é a grande. Tirando sarro, tu não é o rei dos judeus, por que tu não desce daí? Exato. Beleza. A espiral vai dizer que também os soldados, ou seja, aqueles os representantes do império, também tiravam sarro de Jesus, embarcaram na onda. Sim, Então é um foram embarcando seguindo o na onda do outro. fluxo. E daí depois culmina no malfeitor da cruz. Falou Ele usa o blasfemou. último, o que blasfemou, ele usa o último suspiro dele Pra blasfemar. para comprar aquela ideia mundana, Nossa. aquela, tipo, tá vendo como o negócio vai Sim, sim, crescendo? sim. E daí eu usei na pregação, por que a gente odeia o bem? Porque não era porque eles não estavam blasfemando contra cara qualquer. É contra o próprio Deus. Contra um homem. Até se a gente tirar a parte de Jesus é Deus, vamos olhar. Parte O que, que Jesus Deus fez de errado na vida? Vamos, finge com um ateu, olha a vida de Jesus. Tem algo Cara, que não tu, tem. pra ter tanto ódio? Pode até não gostar do cara, mas. E a Tanto minha que pergunta. Pilatos não conseguiu ver, cara. E olha que, tipo assim, Pilatos era um cara que É, estava acostumado a lidar com descrente. problema. E o pior, é, tipo, a Bíblia não fala, mas tu pega o relato histórico, mano, o cara era cruel, bicho. Ele tinha que ser cruel, porque a região que ele controlava era uma bomba, tá É que ligado? Jesus não era Então, um tipo assim, líder ele não político. conseguiu ver, cara, problema. Jesus não era um líder político, ele não era um líder de uma filosofia específica. Não era rei, não era, tipo, Ele não nobre, era não rei, era não era nada, nobre, cara. não usava de violência, não tinha uma empresa, não tinha Cara, nada. não tinha Ele é nada. só um cara que falava para te amar o próximo e amar Deus. Daí a minha pergunta na pregação, por que a gente tem tanto ódio contra aquilo que é bom? Por que a natureza humana odeia tanto aquilo que é bom a ponto de usar o último suspiro de vida para blasfemar contra aquilo que é puro? E Jesus é aquilo que é puro. Então a espiral começou a carregar. Mas chegou num ponto que ela foi destruída. Que foi quando o próprio Jesus falou, né? Que, Pai, perdoa o que eles fazem. Estão mostrando a natureza de Jesus. Mas, se a gente puder pegar o que o outro bandido da cruz falou, ele falou, para pro outro bandido. Por que tu tá falando isso? A gente merece estar aqui. Ele não. Então... Cara, mas tipo, uma coisa, agora que tu falou um negócio que é interessante, se tu observar, depois que Jesus fala que está consumado, tu vê que é o caminho inverso. Né? Pô, tu vê, tipo, primeiro começou ali com o outro ladrão, entendendo quem Jesus era. Depois os soldados começaram a pensar, pô, o cara era inocente. Depois foi indo até chegar, tipo, lá, cara. Nossa, tu vê que faz o caminho inverso. Tá isso é muito louco, porque é tipo como... assim, começa pelos romanos. Pô, o cara não era esse aí, não, gente. Não era esse negócio aí, tá ligado? Exatamente. Depois vai indo, depois tem José de Arimateia, tem a galerinha ali. É verdade, chega nos faz o caminho, faz o caminho inverso. Ele era um príncipe também. Uhum. Então, pô... reverte, tá ligado? E volta, chega no povão. Que era que volta de novo, lá. Tá ligado? Cara, é muito impressionante. Claro que isso aqui não é... a gente não está fazendo hermenêutica aqui, a gente está trabalhando com simbologia. Trabalhando com... Então é interessante que, olha imaginário, só, na verdade. Mas essa espiral, ela chega... Só que... O que ele fala, o cara da cruz ali, o bandido da cruz, ele vai falar o seguinte: para. Depois eu trago. Ele vai falar: para com isso que tu tá falando. Tu não tá vendo? A gente merece estar aqui. Ele fala: a gente merece estar aqui. Mas esse homem não tem culpa nenhuma. Então, primeira coisa que ele faz, ele se arrepende. Só que ele não se arrepende simplesmente. Então, ele não só assume a culpa para si, mas ele reconhece que Jesus é bom. Então, esse é o primeiro passo do arrependimento de Jesus. Sabe uma coisa interessante que tu me lembrou? Ele é o primeiro a reconhecer Jesus como rei. Exato. Tá ligado? Essa parte é muito boa, porque ele fala, Senhor, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Isso. Pô, o cara reconhece Jesus como rei, mano. Porque, tipo assim, os apóstolos, os discípulos ali no geral, quando foi perguntado, eles até o Cristo, tu é isso, tu é aquilo. Ninguém falou que ele era rei, cara.
E é Do muito nada o maluco interessante reconhece, cara. E que. daí, da onde ele tirou essa Da onde? revelação? Foi revelação. Da onde, cara? Então, tá ligado? Cara, mano, como é que o maluco vai ter. Tipo assim, é tão interessante essa parte que o maluco, nos últimos suspiros dele, ele tem essa É. revelação, cara. Ele usa Tipo o assim, como, tá último. ligado? Tá, Cara, é beleza. muito lindo, Vou me cara. forçar aqui pra É. falar um bagulho que ninguém nunca falou, tá ligado? E aí, Isso é o muito centro que interessante. eu busquei trazer da pregação, que era uma pregação sobre redenção, né? Que era É. aquela que eu tava falando pra ti, foi que é o seguinte: Agora que tu gravou? não basta que tu reconheça o teu pecado. Não basta, porque daí fica só na área da culpa ou do remorso, mas tu tem que pedir socorro pro rei, tá ligado? Sim, sim. Tem que pedir socorro pro rei. A dinâmica da redenção é essa, tu tem que olhar e tu tem que apontar para quem tu precisa, e ele fala: lembre-se de mim. Então é isso que a gente tem que pedir para Jesus todo santo dia, que ele se lembre da gente, né? É isso que ele quer da gente. Não só que a gente reconheça, isso também é o primeiro Sim. passo, mas que a gente peça que ele se lembre da gente. E Jesus falou: te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O mais louco é que o reino dos céus foi inaugurado, né? A partir daquele Por um momento. ladrão, cara, por um bandido, cara. Nossa, Isso é verdade. muito louco. Primeiro, o cara que tem a primeira Primeiramente é o cara lá, pulseirinha. tá ligado? O CPF 01, 02, É. tá ligado? Então, olha só que coisa incrível. Ele é Engraçado. rompida essa espiral do ódio, a espiral da zombaria. E, como tu falou, volta com força total até que os Faz o caras caminho tenham que inverso, cara. perseguir aquela galera ali. Uhum. Então, cara, essa parte do ladrão da cruz, né, mais conhecido como ladrão da cruz, mas provavelmente ele era um assassino, Não, um cara que provavelmente ele fez muita, assassinou. muita, muita cagada. Que a Bíblia não Então, fala. é muito bonito, cara. É muito bonito. Mas, É muito cara, massa. tudo que envolve a cruz ali é muito interessante. Ah, cara, Profundo. não tem como tu não ser Não apaixonado tem pelo como. evangelho. Daí, Não tipo tem assim, como. tu consegue usar outras ciências, outros conhecimentos pra dar uma incorporada ainda mais, tá ligado? Sim. Sim, tu Porque, tipo consegue. assim, já começa no ponto onde a pena de cruz ela já é destinada ao pior É, crime possível contra o Império. exato. Então, assim, como tu falou, o cara não era só ladrão, tá ligado? O cara era muito mais. Era pesado, era Pô, é muito pesado, pesado. era pesado. E, Uma cara, coisa. é impressionante essa última cena ali. É impressionante. Muito massa. E o cara morreu, né? Ele Ele falou e realmente morreu. Falou morreu. e foi. Ele usou o poder que a gente tem, às vezes, no que a gente vai falar, né? Tiago até fala que quem refreia a língua, refreia todo o corpo. Então, o que a gente fala não é que tem um poder quântico, não, não é isso, mas tem um poder, porque reflete o nosso interior, né? Então, às vezes, uma coisa que a gente fala pode ser o nosso último suspiro, olha como é que a redenção operou nele. Segundos, a gente não sabe quanto tempo tinha de vida, mas, enfim, aquela frase que ele falou em segundos Pode ter sido a última que ele falou na mudou vida dele. completamente o rumo da vida dele. Então, o que parecia ser o Sim. fim, por causa de uma frase dita para a pessoa certa, né? Movida por verdade e arrependimento, mudou a eternidade do cara, mano. Ai, Tá que viagem. ligado? Mudou a eternidade do Enquanto cara. isso, no outro também, o cara se condenou. Para pra pensar. É, O cara tinha uma chance ali, a última é. chance da vida dele, pô, sofrer uma redenção, etc. E às vezes E o cara a blasfemou, gente tá velho. diante disso todo dia, A gente porque. nunca sabe quando é a última. Uma E oportunidade mesmo, dessa. às vezes, mesmo que não for a última, mas tem vezes que a gente odeia o Assim, bem, assim, de alguma forma a gente blasfema contra o bem, seja murmurando, né, é, reclamando, ou questionando a Deus. Quantas vezes a gente não fala assim, o que foi falado para Jesus? Se tu realmente é quem tu diz que é, por que tu não desce daí? Quantas vezes a gente fala para Deus? Ah, Deus, se tu realmente é Deus, por que tu não faz isso? Né? Quantas vezes a gente não não, fala pior ou que é pensa verdade, assim? cara. O Ou cara já pensa, orou assim, mano. ou Pior que o cara pensa. ora assim. Cara, Nossa, é muito louco, porque se Jesus fizesse aquilo que estavam pedindo para ele fazer, a gente não estaria aqui conversando hoje sobre isso, cara. pior que é verdade. Então, às vezes a gente não, por isso que a gente não entende os planos de Deus. Porque se a gente tivesse lá, provavelmente a gente ia querer que Jesus descesse de lá, Ah, né? com certeza. E Cara, às vezes a gente olha, bah, mas eu queria que esse milagre acontecesse, eu queria que isso que se acontecesse. tal coisa Mas, acontecesse. cara, como diz aquela frase, né, se a minha avó tivesse roda, ela seria um Fusca, né? Então, cara, a gente não tem que trabalhar com si, a gente tem que trabalhar com a Aquilo que já realidade, aconteceu com a realidade. que Jesus ele é bom, é maravilhoso e ele sabe o que ele está fazendo. Não é a gente. E às vezes a gente corre o risco de blasfemar contra pisar no calcanhar de Cristo lá, né? Não, é. É muito louco, cara. Não, esse texto Ai, ele é incrível. Esse ele é incrível. O evangelho é maravilhoso. cara, Foi esse o foco da minha última pregação, assim.
Cara, pior que eu tô querendo fazer alguma pregação futura, mas uma parada mais expositiva, né? A questão da medicina ali. Aham, É porque, tipo assim, ó, como a gente tava falando um pouco antes, tipo, quando tu pega outros conhecimentos que tu estuda e incorpora no texto, ele fica mais rico. Por exatamente. exemplo, se tu pegar, tu usou qual passagem de base? Lucas? Eu usei Lucas. Se tu pegar Lucas, eu não todas as lembro, passagens que falam da crucificação dos quatro né? evangelhos e ler elas e colocar Em num paralelo, panorama, né? cara, pô, tu vê É que o porque eu negócio escolhi fica muito mais a rico de Lucas porque a de Lucas era a única que tinha um relato do do ladrão. ladrão. As outras só falavam que tinha, mas não que não Isso. falava de algo. Sim, mas se tu bota tudo junto, cara, É, ô, fica a uma questão da história mais cruz ali, robusta. tu consegue Aí tu pega mais uns fortalecer. contextos ali, tipo a questão da medicina, cara, ô, porque daí, tipo assim, é quando tu lê, Jesus crucificado ali, etc. Cara, tu não tem uma dimensão do que é ser crucificado, né? Porque não é algo comum nos nossos dias. A gente não sabe o, o nível de dor, como é que é a situação. A gente fala, Jesus sofreu, É, mas não sabe o quanto sofreu, tá ligado? é um absurdo. Que Quando tu tem. para pra pensar isso, tu começa a ficar meio maluco, porque, pô, o cara ali, tipo, você fez homem pra sofrer, tá ligado? É que tem Sofrer várias. por Tem, é amor, que tem não outras diria. camadas também. A gente pensa Não, só na dor física, né? Mas imagina a dor da é humilhação, aí né? que Pô, o cara é tava, isso que eu quero o pregar. cara Quero entrar tava no nível nu, mais. provavelmente, ou se não tava nu, tem gente que diz que ele tava nu, mas Cara, se ele não tava nu, ele tava semi-nu. tem gente que diz que ele foi até violentado, tipo, dependendo É, tem gente que diz que ele foi da violentado, tua teoria é. histórica ali por causa dos mercenários, Mas no etc. mínimo ele tava semi-nu, É, não, no só com mínimo, pano. todo dilacerado e as pessoas, milhares. E lembra que é o Pô, tempo da Páscoa, tava cheio de gente. não, os Então, judeus tudo em Jerusalém de boa. cara, só imagina a pressão, tem a pressão emocional que já é capaz de fazer uma pessoa sofrer muito. Nossa, Daí com a dor uma física. crise de ansiedade. E tem uma coisa que muita gente não para pra pensar. Vamos fazer um exercício mental. Imagina que tu é um criminoso, sei lá, tu matou 3 pessoas e tu vai preso, Beleza, tu é torturado, tu vai sofrendo. certo. Mas imagina se tu é preso injustamente, tu vai Nossa, sofrer sofre muito mais. mais, cara. Imagina Tu agora só... Jesus, que é tipo o mais é Tá louco. é o mais puro possível. Então, e ele é sujeito É uma à autoridade pior, humana. ele é sujeito à pior Não, e tortura. sabe o que é mais engraçado? Ele não é só sujeito à autoridade que ele nasceu, velho. O cara é sujeito a uma autoridade estrangeira, velho. É. Tipo, é bizarro, velho. Não, o que Não é, me, não é nem teu povo que vai te julgar, é o povo de quando a terceiro, gente velho. Tipo, olha é uma bizarro. criança E que torna sofrendo, mais injusto às vezes. quando a gente olha uma criança que sofre alguma coisa, a gente não fica muito mais triste? Por quê? Porque É uma existe uma criança. pureza ali, né? É por causa da, Agora, se tu vê um adulto, fala, não, provavelmente mereceu. Tá ligado? É a é, mentalidade do cara, mano. E entra naquele ponto. O cara então odeia bem. a gente pode afirmar pela natureza humana que quanto mais puro o sujeito, maior a dor, o sofrimento. Daí tu É, pega um que tem a pureza que, vamos usar um termo matemático, que tende ao infinito, que é, cara, então não tem como descrever o sofrimento. não tem É como. absurdo. Consegue ter uma nuance, daí, tu teve essa nuance, então dobra, tá ligado? Não, Multiplica. não tem como. Vai, tá ligado? Tem como. É um sofrimento que beira o infinito, se não foi. Enfim, não dá para descrever. Nada. Então, foi algo sobrenatural. Talvez, por exemplo, fisicamente, provavelmente existiu uma morte mais dolorida que a de Jesus. Provavelmente existiu. É, Fisicamente. difícil, eu acho. Difícil, mas Difícil, difícil. estatisticamente, se tu botar, talvez alguém tenha morrido É de uma que, forma mais cruel. não, Só cara, eu que, acredito que não tenha, né? Vou ser sincero. será? Porque morte por queimadura é 1 minuto de sofrimento. Porque depois que derrete teus nervos sensoriais, tu já não sente mais dor. Morte por afogamento, talvez, mas Eu já é. digo aqui, muitos foram crucificados também. Tem O esse que eu ponto. digo é o Mas eu acho seguinte, que o que pesa mais em Jesus é a questão emocional. então, é isso que eu tô É o que falando. pesa mais, Falando cara. Tu não vai. fisicamente, talvez, cara, mas tá no top mais violento. Mas o que eu digo, o- talvez não tenha sido nem a pessoa que fisicamente teve mais dano físico. Mas com certeza o sofrimento maior foi o de Jesus. Com Porque é por certeza. isso que a gente falou, de quem ele era. E de que situação que ele passou por aquilo. Imagina o próprio Deus encarnado, puro santo, ser humilhado pela Cara, é criatura. difícil, cara. Então, cara, foi isso sem dúvida, o maior sofrimento que uma pessoa já passou. Sem Não, sem dúvida. dúvida. Então, cara, e ao mesmo tempo, diante de tudo isso, ele fala, né? Lá na cruz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Nossa, pois é, A cara. dimensão do amor de Jesus sei lá, cara.
É absurdo. E o É. cara, e o mais legal é que a gente tem contato com isso, né? Tu consegue sentir isso quando tu tá em Aham. comunhão com Deus, assim. Tá orando ali, tá buscando a Deus. A coisa geralmente que a gente mais sente é o amor de Deus, né? É inexplicável, assim. E quando a gente sente o amor de Cristo, cara, parece que todo o resto perde a graça. Então, a preocupação que tu tinha, quando tu tá sentindo ali o amor de Cristo, tu simplesmente esquece. Ah, aquilo ali não é nada. Jesus me Nada ama é mais o que importa, vale. na verdade. Jesus me ama é o que vale. Complicado. Então, A gente esgotou o assunto da cruz. foi. Ah, dá um Ah, corte já. dá Isso um é. corte? Ah, da coisa ali. Dá um corte. Já dá, foi Paula. interessante. Cara, O cara já vamos voltar ao conseguiu. sonho. Pô, deu 25 minutos.